Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Viagem em Volta de uma Ervilha, por Sofia Nestrovski e Débora Salles. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 o vento aqui. Pois bem, estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado pelo Judeu Ateu, como sempre. Exatamente, no nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Todo mês a gente vem aqui fazer um programa com metade sem spoilers, porque muita gente ainda não leu. E aí, se você se sentir compelido a comprar e ler uma segunda metade com spoilers pra gente falar abertamente sobre o enredo. Todo mês é um quadrinho diferente e neste mês, o que a gente vai falar neste programa, a gente vai falar de Viagem em Volta de uma Ervilha, Judeu. Corretíssimo, quadrinho curto. 100 páginas, 100 e pouquinhas páginas, né? Na média nacional, né? Mas é porque ela, mesmo tendo poucas páginas, ela tem bastante espaço em branco aí no meio. A gente vai falar sobre isso? É capaz até, eu tava pensando, você já falou com e sem spoilers, mas tipo, não tem como dar spoilers de Viagem em Volta de uma Ervilha. Exatamente. Vamos começando então pra ficar claro pro ouvinte, que ainda não leu, sobre o que é, Judeu, Viagem em Volta de uma Ervilha. Viagem em Volta de uma Ervilha é um quadrinho pseudo-autobiográfico, eu não sei exatamente, possivelmente até não. É a história dessa mulher que vive com o gato dela. E o quadrinho inteiro é meio que só devaneios e poesias dessa pessoa no apartamento dela, junto com a gata dela. Devaneios muito não específicos, às vezes aleatórios, às vezes não. Meio que sobre enxergar o mundo sem pensar nele, sabe? Essa premissa é muito vaga, porque é assim que o quadrinho é. Ele Sim. É bem vago, ele não tem um propósito muito específico, é bem conceitual no final das contas, difícil de dar uma premissa. Inclusive na quarta capa, né, que é a capa de trás, né, por assim dizer, do quadrinho, tem uma premissa escrita por Bruna Beber, que é uma premissa absolutamente deliciosa, porque não fala nada sobre o quadrinho, é só um monte de coisa que acontece que não faz sentido nenhum. Eu não sei se chegou a ler ou não. Sim, essa quarta capa. É muito maravilhosa. Sim, é interessante. É meio que um resumo da história que, enfim, não tem história, é bem da verdade, né? Existe muito, eu acho que essa é uma linha bem comum nos quadrinhos nacionais, de forma geral, que é essa linha de ser meio que um manifesto em forma de quadrinho, né? Meio que tem uma linha narrativa em algum ponto, às vezes não tem, mas nesse caso aqui tem alguma narração ali, tem alguma linha de acontecimentos, mas a parte de quadrinhos e a linguagem de quadrinhos acaba servindo muito mais para expor ideias, pensamentos, reflexões e qualquer coisa que vem na cabeça do autor. Tipo, a Viagem em Volta de uma Ervilha segue exatamente essa escola. Eu tenho algo a comentar sobre isso. Eu queria comentar um pouquinho antes. Bom, se bem que até comentar da arte pareceria um pouco desconexo demais. A arte e a história parece que estão bem entrelaçados nesse quadrinho, mas pelo menos um aspecto específico, pra mim, pelo menos. Mas um aspecto específico, pelo menos, que dá pra comentar da arte antes da gente comentar de roteiro é que uma especificidade desse quadrinho, pelo menos, é que ele usa 3 cores, né, especificamente. Ele usa preto, branco e rosa, né? Já tem várias partes em rosas. E o rosa é usado com bastante nuance e destaque no quadrinho. Eu gostei disso. Sim, normalmente ele é a cor que puxa o destaque daquele quadro, daquela imagem que está sendo desenhada. O preto com o branco forma o quadrinho normal, e aí o rosa vem para ser um item que dá destaque, ou algo que está destoando daquele momento, ou algo que quer dar o foco naquele momento. Ele normalmente vem para isso, até chegar em algum ponto em que os quadrinhos se tornam rosa também. Tem bastante variação aí. E quase toda a página tem pelo menos algum detalhe em rosa na página. Sempre, pra mim, sempre usado de forma bem, no mínimo, interessante, sabe? Nossa, ok, foi usado pra isso, que legal. Eu acho interessante. Também não é nada super inovador, né? Porque quadrinhos com 3 cores é bem comum até. Normalmente a terceira cor justamente é usada pra esse mesmo propósito. Mas aqui eu acho que a variação da onde está sendo usado o rosa foi interessante de forma geral.
Quando ele serve pra destacar um item do quadrinho, eu acho, ok, beleza, tá destacando um item do quadrinho. Mas eu acho que quando começa a misturar o desenho, né, com, tipo, o desenho passa a ser rosa, ou o quadrinho passa a ser rosa, mas a parte de dentro ainda é preta, ou, enfim, quando tem algumas pequenas variações, eu acho que fica mais interessante. Concordo. Você tocou aí num ponto já interessante pra mim, que é a ideia de que parece que em algumas formas os quadrinhos estão servindo ao texto em Viagem em Volta de uma Ervilha. Eu pensei na mesma coisa, principalmente enquanto eu tava lendo. Uhum. Quando eu terminei, tipo, eu fechei Viagem em Volta de uma Ervilha, eu reli acho que 2, 3 vezes ele. Toda vez que eu fecho ele, eu penso, tipo, sei lá se é isso no final das contas ou não. Pra mim, no final das contas, estão relativamente bem interlaçados o texto e o quadrinho, mas é porque texto e quadrinho em Viagem em Volta de uma Ervilha, eles não estão de uma forma clássica, por assim dizer, que a gente espera de um quadrinho no geral, né? Uhum. Eu vou dar uns elogios aqui pra Viagem em Volta de uma Ervilha, mas eu não quero falar que é excepcional também. Tipo, sei lá, eu gostei, tipo, de Viagem em Volta de uma Ervilha. Mas eu tô entendendo o seu raciocínio. É que eu acho que é algo que eu senti também, que é talvez uma desconexão entre o propósito das imagens que a gente vê com o propósito do texto que está sendo descrito. Não sei se é isso que você sentiu também, é mais ou menos esse sentimento que você está tentando trazer. Eu senti isso e eu não senti isso ao mesmo tempo. Tipo, eu concordo contigo que parece que às vezes não tem relação nenhuma entre o texto e o desenho dessa história, né? Uhum. O texto está descrevendo poesias shakespearianas, absurdos da vida, coisas assim, e a imagem é constantemente só gatos fazendo coisas malucas ou a personagem fazendo coisas malucas. De vez em quando cruza uns momentos ali de Kung Fu, rolou umas conexões imagem e texto interessante. Mas no geral, tipo, na superfície pelo menos, tem um feeling quase de que, isso aqui nem é quadrinho, quase, dá vontade de falar, né? Eu não... esse é o feeling que eu tenho, pelo menos em superfície. O que se diz sobre isso? O sentimento que eu tive foi exatamente esse, porque eu acho que o conceito de a gente ver meio que... Porque não é exatamente isso, mas a gente meio que vê o dia a dia do gato ali no apartamento, ver várias formas dele interagir com o apartamento ou com até imagens abstratas ali acontecendo naquele apartamento, que são interessantes. Eu acho que toda a brincadeira do gato ali é bem legal. E aí vem o texto. E com o texto, é o que você comentou, em alguns momentos eles se cruzam ali. O propósito do texto combina com o propósito do que o quadrinho tá dizendo, do que a imagem tá dizendo. Nesses momentos eu acho muito interessante. Só que tem muitos outros momentos, eu acho que é a maioria, que o texto ele não tá muito congruente com o que tá aparecendo ali. E nesse momento eu fico um pouco entediado. Porque fica parecendo que é meio palestrinha, sabe? Tipo, tá se falando de alguma coisa que parece que é muito mais autora querendo falar aquilo do que aquilo servir pra contar alguma coisa, sabe? É meio que Tarantino falando o que ele quer falar nos personagens só porque ele é o Tarantino, sabe? Alguns textos, inclusive, alguns trechos, são muito bons, na minha opinião, independente da imagem, sabe? São, tipo, narrativas interessantes, são ideias interessantes pra mim. Alguns não, inclusive. Quando não, sim, e ainda por cima não se conecta pra mim com a imagem, eu fico muito... ok, vai, beleza. Porque tipo, é tão desconexo que quando não é absurdamente tipo, uma ideia, caraca, isso aqui é genial, que você fica entediado, é exatamente isso. Sim. Eu tive um pouco desse feeling também em outro programa que a gente fez aqui há muito tempo atrás, que foi sobre Bulldogma, do Wagner William, em que eu lembro de ter comentado que me incomodava um pouco a referência pela referência, né? Tipo, citar algo por citar algo. E assim, aqui há essa liberdade justamente por ter um tom bem mais pessoal ali, né? A gente tá meio que vendo, pelo que eu entendi, né? A gente tá meio que vendo o dia a dia da escritora da história, né? Da Sofia Netrovsky. Então meio que parece autobiográfico de alguma forma com os desenhos da Débora. Que também aparece de vez em quando no próprio quadrinho. Bem pontual.
Esse é um bom ponto, inclusive. Desculpa até cortar o seu raciocínio, mas quadrinho autobiográfico é tão um clichê absurdo de quadrinho, sabe? Essa altura do campeonato é a coisa mais... Tirando animais antropomorfizados, eu acho que é a ideia mais batida de quadrinhos da existência, sabe? Sim. Mas houve uma tentativa de fazer algo diferente dentro do que se considera uma autobiografia aqui? Sim, é que nem muita biografia, na verdade, né? Acaba sendo mais pensamentos da autora e algum pouco do cotidiano, mas muito mais pensamento do que uma história de vida, de autobiográfica, de fuga da guerra, sabe? Esse tipo de coisa. É algo muito mais contido aqui. Eu aprecio esse propósito de tentar fazer algo diferente dentro do que é uma autobiografia dentro dos quadrinhos. Sim, e eu acho interessante como, quando é interessante aqui dentro da viagem em Volta de Mervilha, como é o banal, é meio que o trivial, ele é interessante, sabe? Exato. Porque ele não é nada demais, não tem uma história de vida aqui da autora, sabe? É muito de um cotidiano dela ali, daquele momento. E conseguir fazer isso pendurado com a convivência com o gato ali no apartamento e pendurado com a narrativa pendurando tudo, amarrando todos esses conceitos, isso é interessante. Pena que não é tudo da história que é assim. Puta, mas esse é o exato ponto que eu queria chegar, exatamente. Porque uma vez que eu tenho essa crítica de que texto e a imagem às vezes estão muito desconexas, às vezes que tá indo pra um lugar nenhum, eu também tirei essa grande conclusão. Não é nem o apreço ao cotidiano. Eu não lembro exatamente agora qual é a frase, mas parafraseando o quadrinho, tem algum momento que tem um texto sobre pensar sem pensar, sabe? Tipo, enxergar sem pensar, só, tipo, absorver aquilo, sabe? E tem uma metáfora muito interessante com ver um gato, sabe? Quando você vê um gato e você meio que se enxerga nele, que você consegue se ver sem ter que pensar sobre o que você tá pensando. Eu achei super fascinante. Eu tô parafraseando pra caralho aqui, porque eu não lembro exatamente a palavra por palavra. Mas eu achei muito bom e pra mim capturava quase por essência, de fato, a essência do quadrinho. Mas não o quadrinho inteiro, justamente, sabe? Se o texto fosse mais focado nessa ideia do cotidiano pelo cotidiano, do pensar sem pensar, eu conseguiria apreciar mais. A parte do Kung Fu, por exemplo, é muito boa justamente por causa disso, sabe? Primeiro que é um dos poucos momentos que a imagem e o texto estão interconectados e de uma forma bem interessante, mas também porque combina pra mim com a ideia de... Ela descreve o Kung Fu e eu, sei lá, eu não tinha a mínima ideia que era sobre isso, que é sobre incorporar em corpos que não são os seus. Eu achei muito interessante. Eu queria que o quadrinho inteiro fosse assim. Sim, é interessante. E aí, tipo, nessa passagem, coloca junto um trecho discorrendo sobre Harry Potter. Porque sim, sabe? Discorre sobre Harry Potter, em outro momento sobre Dorothy Wordsworth, sobre Hamlet, sabe? Esses trechos eu não acho interessante, porque não pendura na história, sabe? Porque parece que é meio que, eu gosto desses temas, ou eu convivo com esses temas, né? Aparentemente era o tema do mestrado da autora. Da autora. Faz parte do contexto da vida dela esse assunto, e pra ela é interessante, mas não ficou tão interessante na história, sabe? Ficou desconexo, ficou parecendo que é o que eu acho que o adjetivo palestrinha ficou um pouquinho palestrinha em alguns momentos. É um pouco real aí. E isso que a parte do Harry Potter, por mais forçado, talvez, que tenha acabado ficando, eu acabei apreciando, porque eu consegui conectar essa mensagem final. Justamente porque tem essa descrição bem grande sobre... Tipo, a ideia do Voldemort, nossa, eu descrevendo aqui dá até um pouco de vergonha alheia, né? Porque, tipo, sei lá, não sei, Harry Potter virou clichê de metáfora batida, né? Sim. É metáfora pra quem não só leu um livro na vida, né? Mas tem uma descrição ali sobre, tipo, a ideia do Voldemort não conseguir mais incorporar o corpo do Harry, porque a criança é a ideia mais alienígena pra um adulto, né? Eu consegui conectar isso a essa imagem do pensar sem pensar, pra mim, que era o grande mote do quadrinho. Mas o Hamlet, por exemplo, eu achei um pouquinho mais desconexo. Eu não sei, talvez se eu tivesse mais conhecimento de outras referências, eu conseguiria conectar elas melhor. Mas eu não sei.
A autora Mas poderia... eu não acho que não deveria ser obrigatório pra tornar mais interessante. E eu acho que nem ao foco também, né? Tanto que eu acho que não é feito um trabalho muito extenso de conectar esses tópicos. Exato. Que eles são citados para trazer uma ideia geral em algum ponto, para tentar apresentar essa ideia geral. Só que essa apresentação, para tentar chegar na ideia geral, é uma apresentação muito longa. É muito descrita, discorre muito sobre aquilo e soa um pouco. Fica um pouco cansativo esses trechos. É uma crítica um pouco pesada, mas a viagem em volta de uma ervilha acaba parecendo um pouquinho masturbatório demais, no final das contas, porque eu queria que a autora tivesse segurado um pouquinho mais na mão do leitor para chegar nessas grandes conclusões, sabe? Inclusive na minha mão, eu queria que tivesse segurado na minha mão para eu poder, de fato, pensar um pouquinho, discorrer um pouquinho mais sobre o tema, de fato, do quadrinho, porque... Ou isso, ou dar uma enxugadinha, né, também. Porque eu acho que os problemas que a gente está citando aqui de Viagem em Volta de uma Ervilha não são nenhum deles. É por... Tipo, estar lá é um problema. Tipo, não é eu não sinto que tá faltando coisa. Eu acho que a ideia tá lá, a quadrinização é interessante, a experimentação, que é algo que a gente sempre valoriza aqui como faz algo diferente, quero ver algo diferente. Tem umas transições de quadrinização que são muito legais. Uma que vai mostrando a evolução do apartamento, acho que são 3 páginas duplas, meio que páginas duplas, mostrando o apartamento sendo meio que destruído aos poucos pelo gato, ou um take de cima que mostra a planta do apartamento, mas aos poucos também o gato destruindo essa planta. Tem muitas quadrinizações interessantes, experimentações legais, então isso é um ponto positivo muito, muito legal. Tem essa narrativa que às vezes se mistura com o quadrinho, que também é bem legal. E aí tem essa parte que não é tão legal, sabe? Não é algo que tá faltando, é algo que tá sobrando, sabe? Eu não quero concordar, porque pra mim, se você falasse pra mim, não, tira essas partes aí, o quadrinho ia continuar igual, essencialmente, pra mim. Não é que, eu não ia virar e falar, não, Viagem em Volta de Ervilha é excelente, se não tivesse essas partes. Ia continuar. Não sei. Minha opinião, eu acho que ia se manter a mesma. Eu não sei se eu concordo contigo. Você acha que faltou alguma coisa também? Eu Além acho que disso faltou. Que a gente citou? Falta alguma coisa. É foda, não é a crítica construtiva mais útil do mundo. Eu não sei o que faltou. Faltou pra mim algum guia um pouquinho melhor. Mas você acha que o problema é ser vago, é isso? Porque eu não sei se o problema é ser vago. Pra mim o problema foi ser vago. Eu não sei qual é o propósito, no final das contas, de Viagem em Volta de uma Ervilha. Tipo, eu li e eu tirei a minha conclusão sobre, tipo, justamente, pra mim, quase todos os textos, e é claro, a quadrinização, a ideia do cotidiano do gato, de observar o gato, gira em volta dessa ideia de não ter que pensar sobre o que você tá pensando. Mas eu me esforcei pra tirar essa mensagem e ela não tá presente no quadrinho inteiro pra mim. Eu queria que tivesse se discorrido um pouquinho mais ainda sobre essa ideia de forma clara. Eu não sei, eu acho que a gente discorda do que faltou ou sobrou aqui pra gente. Porque eu consigo ver dentro da Viagem em Volta de uma Ervilha como se fosse um livro de poesias em forma de quadrinho, sabe? Então ele entendo. Não busca uma narrativa começo, meio e fim, não busca uma coerência muito específica e também não busca um grande tema, não busca uma grande mensagem. Eu entendo como algo que eu estou falando sobre diversas coisas aqui, é uma coletânea de poesias, por assim dizer. E eu consigo ver essa correlação justamente porque era o trabalho de mestrado da autora envolvia poesia também. Então eu consigo ver que caminha para essa direção de alguma forma, sabe? De ser poesia em forma de quadrinho. Então eu não cobro uma grande coerência, eu não cobro uma grande mensagem ou um grande objetivo por trás. Mas eu cobro de ser uma leitura interessante. De ser uma leitura que eu acho que o que permeia a história como um todo, né, o quadrinho como um todo, eu consiga sentir a unidade desse quadrinho, sabe? E eu sinto que ele tem alguns trechos dessa unidade e tem uns apêndices ali pendurados que não fazem parte dessa unidade. Você queria que o quadrinho inteiro fosse mais das experimentações quadrinísticas, por exemplo? Eu queria que fosse mais texto com quadrinho combinado. Eu entendo seu ponto. Você acha que o objetivo foi, tipo, fazer do quadrinho uma poesia? Tipo, a ideia não é nem ser tipo, poesia e quadrinho, mas quadrinho como poesia, né? Por esse viés faz bastante sentido até, talvez. Eu tendo a concordar parcialmente com a sua análise, mas
Mesmo por esse viés, de fato, fica faltando. Porque se a ideia é fazer quadrinho como poesia, a ideia do texto tá tão desconexo em alguns momentos com o quadrinho de fato, parece quase que tá desapreciando o quadrinho, sabe? Tipo, não tem conexão. É um quadrinho bem ideal pro nosso podcast, porque é tão esquisito, no final das contas, tentar entender o sentimento que sai dele, né? Porque eu acho que é bem isso mesmo. A gente sai dele... Porque a gente falou bem menos em proporção aqui até esse momento no podcast de coisas boas, mas eu acho que tipo, ele tem muitas coisas boas. Essas partes da experimentação, quadrinística e... Na verdade, eu acho que é isso, né? Porque não tem muito que mais desejar nesse quadrinho, sendo que é isso que ele busca. A experimentação com... a combinação entre texto e quadrinho. Eu acho que isso é interessante, sabe? Tipo, isso é um quadrinho legal. Isso é um quadrinho que vale, pô, eu quero dar uma lida. Isso faz eu ficar atento para futuros trabalhos das autoras. Mas essa outra parte que deixa a gente meio que... O que me incomodou, sabe? Tipo, alguma coisa me incomodou aqui. Que é o que a gente tá discutindo até agora. Eu acho que é esse trechinho aí de algo que me incomodou, que é difícil de apontar certinho o que incomodou, né? Eu achei um trecho específico que me incomodou e você achou outro que te incomodou, né? Se é pra dar algum elogio, tem um momento ali no texto que a autora tá descrevendo o que ela faz com as mãos quando ela começa a fazer Kung Fu, e aí tipo, eu parei a minha mão e eu comecei a fazer junto, sabe? Eu mexi o meu dedinho do meio e eu fiz a mesma posição com o dedo anelar e eu não sei o que, tava bem fixado no texto. Tipo, foi uma ideia interessante. Algumas experimentações, se eu tenho mais uma crítica, algumas experimentações não são tão, sei lá, inovadoras quanto possam parecer ser, sabe? A gente que lê muito quadrinho, tem uma outra ideia aqui que eu falei, ok, isso aqui é interessante, isso aqui é diferente. Mas algumas experimentações eu olhei, ok, beleza, eu já vi isso em algum outro lugar também, não é nada. Sim, então... Não é uma revolução dos quadrinhos, mas eu acho que brinca de uma forma bastante confiante. Ele brinca-se com o formato do quadrinho, né? Existe essa... A disposição dos quadros, a opção por deixar alguns trechos em vazio, às vezes abandonar, tipo, essa parte do Kung Fu, por exemplo, abandona os quadros e aí faz a transição dos movimentos do Kung Fu, só com texto. Existe bastante conforto do quadrinho em transitar pela linguagem. Isso é algo que me deixa... curioso para futuros trabalhos, justamente. Porque se existe essa confiança aqui em algo mais contido, em algo mais pessoal e específico, né? Para onde dá para ir depois disso, sabe? Eu acho que tem bastante possibilidades. E aí, você verbalizou algo que eu senti, e você falando realmente, o uso de espaço negativo nesse quadrinho inteiro. Isso é excepcional, eu achei, no final das... Principalmente folheando aqui agora, vendo. Tem umas partes nos quadrinhos que, sei lá, um terço inteiro em várias páginas não tem nada, sabe? Mas flui a leitura, é gostoso, faz sentido. Eu tô curioso também pelo trabalho das autoras daqui pra frente, eu vou ficar de olho sim. Mas beleza, eu acho que é isso, realmente não teria uma parte com spoilers aqui. Não. Todo podcast, final de podcast, a gente sempre dá a dica do próximo. Na verdade, a gente já tinha avisado qual é o próximo, porque nessa semana, na semana em que sair esse podcast, deveriam ter 2 programas. Mas tudo der certo, quem sabe? Eu não sei. Existe a possibilidade... já não vai de qualquer jeito, eu não sei. Mas estamos num momento delicado da realidade mundial. Exato, esse é um bom ponto, né? E talvez não dê. Mas a gente tá mirando pra tentar, e se não conseguir, vai ficar pra próxima semana. Exato. Mas o próximo programa é Grand Prix Metanoia, do Luciano Salles. Certíssimo, cara. Então, se tudo der certo, até a próxima, por assim dizer. Tudo der certo até logo, se não, até semana que vem. Ou até nunca mais, sei lá. Até nunca mais, nunca se sabe. Caraca, um podcast wholesome até chegar nesse final aqui. São tempos estranhos. Espero muito que a gente consiga voltar daqui a 1 ou 2 anos para reouvir esse podcast e esse trecho deixe de fazer sentido. Tomara. Lavem as mãos, pessoal, lavem as mãos. Então falou, até o próximo programa. Até. There are moments in the night when you're through with thinking. Pretty soon you're drinking, wishing you were warm in bed.